Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Está começando o Culturação temporada 2022. É isso mesmo, estamos muito felizes em poder retornar aqui para sua telinha e, claro, queremos contar com a sua audiência nesta temporada também. Novamente, sejam todos bem-vindos para acompanhar diversas atrações culturais aqui de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais. Neste programa, vocês irão acompanhar a entrevista que tivemos com Silvestre Alves. O Culturação teve no Museu Campos Gerais para acompanhar como foi a 20ª Semana Nacional dos Museus. Você confere o lançamento do artista Gag. E você fica por dentro de todas as novidades de filmes e séries do streaming e cinema no quadro Dicas de Cinema. E claro, o quadro que também não pode faltar no Culturação, direto da mansão. Então fique ligado que o programa Culturação temporada 2022 só está começando. Culturação está no ar e iniciamos esse primeiro programa com um bate-papo que tivemos com o produtor cultural Silvestre Alves, falando sobre seus trabalhos e sobre seu novo projeto, o Acalanto Princesino. Confira. Primeiramente, muito boa tarde, Orlan, e aos ouvintes do Culturação. É um prazer poder levar então para os leitores e ouvintes desse programa um pouco do trabalho que nós estamos fazendo aqui no município de Ponta Grossa e na região, sobre o tropeirismo e o patrimônio material e imaterial dentro dessa proposta com música, com oficinas, com materiais paradidáticos, para a gente apresentar de uma forma interessante, para os turistas e para a população de modo geral e em especial para os nossos alunos, Tá certo, ressaltando que o Acalanto Princesino é um projeto cultural aprovado pelo Promific e ele está em desenvolvimento. E quais são os objetivos desse projeto? O Acalanto Princesino, então, nasceu com o objetivo de colocar num livro, com QR Code, para facilitar o acesso das crianças a partir do celular que ele esteja portando, ele ter acesso, então, às músicas, E o livro trará as letras das canções do meu primeiro livro, Causos e Lendas do Paraná, juntamente com mais 6 canções inéditas que compus o ano passado, durante esse período de pandemia, me recolhi para compor essas canções e lançar então numa forma de livro, E o Acalanto Princesino, então, nós decidimos com a ABC Projeto que deveríamos inscrever na categoria patrimônio, E acho que a Alessandra foi muito feliz na ideia e o Acalanto então foi classificado, E nós já estamos com ele aprovado então através do Promific, E qual que é a data, o mês estipulado para que seja lançado o Acalanto? A princípio serão 1000 livros, que serão oferecidos. Sendo que 300 irá diretamente para as escolas, que será maravilhoso, e 700 então a gente coloca depois à venda. A previsão são 2 anos, para a gente poder executar o projeto, mas já estamos executando e eu acredito que ainda este ano, a gente já tenha esses livros em mãos. Lembrando que o projeto, o livro, a obra fala muito do patrimônio imaterial, do patrimônio natural dos Campos Gerais e qual que é a importância, a relevância de trazer isso para a sala de aula e também para os amigos leitores que vão acompanhar o projeto. Veja, eu já tinha várias canções que vinham de modo paradidático, sendo apresentado nas escolas. Nós temos várias escolas, muitos colegas nossos, professores que já trabalham com essas canções com o livro Causos e Lendas. Então, essas músicas e outras, eu escrevi elas com esse intuito de valorizar o nosso patrimônio natural, que é maravilhoso, atrai tanto turista e que nós temos que valorizar dentro da escola para que a criança aprenda desde cedo a amar aquilo que é nosso, e valorizar aquilo que é nosso, sem desmerecer o que não é da nossa região, claro. Mas o que é nosso é muito importante e é por isso que o patrimônio natural vem aí com essas canções falando da fauna, da flora,
tá? E também um pouco de mitologia, né, do nosso folclore regional. No que tange assim ao patrimônio imaterial, né? Aí o tropeirismo entra com tudo, né? Porque é o que eu tenho feito há mais de 18 anos aqui nas escolas, em pousadas rurais, em outros estados, né? Com seminários, né? Falando do tropeirismo aqui na nossa região, aqui no município de Ponta Grossa, né? Então, e uma das razões principais da formação da cidade, né? Do surgimento da cidade. Então, a primeira música, inclusive, que vai abrir esse livro, né? Chama-se Acalanto Princesino, que deu nome ao livro. Vale ressaltar que é um projeto bastante grandioso, porque ele reúne história, patrimônio, preservação, a questão da literatura, a questão da cultura relacionada também ao tropeirismo. Você falou que são 6 canções inéditas. Pode dar uma palhinha para nós, para os nossos telespectadores aqui do Culturação acompanhar? Mas é claro que sim, vamos lá. O capão da Ponta Grossa, de longe o tropeiro via belos campos de paisagem numa grande sesmaria. Pra chegar em Ponta Grossa, muitos caminhos havia. Depois um povoado, freguesia. Depois um povoado, freguesia. Muito bem, como o professor Silvestre mesmo comentou, ele já tem uma carreira extensa falando sobre as questões da história local, as questões do tropeirismo. Inclusive temos um outro livro que é Arthur na Província dos Tropeiros, que também é de sua autoria. Quais são as características dessa obra, professor Silvestre? Veja, eu trabalho tropeirismo desde quando fiz o meu curso técnico de turismo, né, com ênfase em turismo rural, isso há mais de 15 anos. Eu já trabalho isso aí nas pousadas há tanto tempo assim, e há mais ou menos uns 3 anos para cá, conversando com a minha mãe, né, que é um pouco morena, assim, eu achava que ela era descendente de índio, né, mas acabei descobrindo que ela é afrodescendente, né. E aí eu fui fazer a genealogia dela e acabei descobrindo que o meu bisavô, Arthur Barbosa Ribas, tá, ele nasceu na condição de escravo na fazenda Santa Amélia, justamente a fazenda ali na Lapa, né, do Davi dos Santos Pacheco, que é o barão dos Campos Gerais, um dos maiores tropeiros da América Latina, um dos responsáveis, né, pela emancipação do Paraná, de São Paulo. Então, dada essa importância dessa descoberta, né, o que me deixou bastante emocionado, né, e feliz também de saber que o Arthur, não por ser um escravo, mas eu descobrindo mais tarde em pesquisas que esse menino que nasceu escravo na fazenda Santa Amélia, ele veio a ser o domador das mulas do barão, tá? Eu recolhi dados e depoimentos de pessoas que atestaram que ele só fazia doma ali no interior do Paraná, tá? E daí relataram que ele tinha cangalhas, tinha bruacas, tal, e que ele era tropeiro e que continuava a atividade de tropeiro no interior do Paraná, ali na região de Rebouças, tá? Picando tropa, né? Trazendo tropas e vendendo. Ele domava na mangueira e vendia, ou seja, ele deu continuidade ao tropeirismo que já fazia
como domador e tropeiro na Fazenda Santa Amélia, lá na Lapa. E isso foi uma descoberta para mim interessante, né, e surpreendente, porque eu já vinha trabalhando com o tema, sabe? Então aquilo me mexeu bastante comigo e eu não tive como não escrever a história do meu bisavô Arthur Barbosa Ribas. Que livro falando do barão, tal, dos grandes fazendeiros, tem bastante, mas um livro onde um escravo tenha sido protagonista, tá, nessa atividade tropeira, não conheço. Então eu tive isso como uma, como é que eu posso dizer, uma missão. Obrigado, Silvestre. Culturação, a sua melhor opção. Obrigado, Irlan. Obrigada, Silvestre. E nessa temporada de 2022, nós também iremos apresentar aí o Museu Campos Gerais, que está com muitas novidades. Na tela. O diretor de acervo do museu, o Rafael Schwanner, que vai trazer um balanço de como foi a Semana Nacional dos Museus aqui em Ponta Grossa, no Museu Campos Gerais, e também as atrações do museu para os pontagrossenses. O balanço foi positivo, Irlan. A gente conseguiu debater o tema proposto pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, dessa 20ª edição do evento nacional, que é justamente o poder dos museus. Como pensar o poder dos museus, sobretudo na transformação da sociedade e no trabalho de memória. E em relação a isso, a gente estabeleceu uma programação diversificada. A gente fez 5 dias seguidos de programação, misturando palestras, debates, painéis, mas também com oficinas de formação de quadros. E a principal novidade é que a gente conseguiu, pela primeira vez, fazer uma Semana Nacional de Museus aqui no Museu Campos Gerais, integrado a 2 redes. Então a gente fez em diálogo com a rede de museus universitários do estado do Paraná, que é uma novidade aqui no estado, os museus agora funcionam em rede, e também com a Associação dos Museus da região dos Campos Gerais. Então, nesse momento, a gente está na sede onde era o antigo Banestado, e logo aqui na esquina, na Engenheiro Chambre, a gente tem o prédio do antigo Fórum da década de 20, que até 1983 pertencia à Justiça, e foi repassado à Universidade de 83, e agora passa por um processo de restauro, por uma verba que vem do Ministério da Justiça, num edital específico de restauro de prédios da Justiça Brasileira. A gente aproveitou essa ocasião, então, no nosso evento de abertura, para trazer os dados e as informações de como está esse processo de restauro. Participou o juiz federal Antônio César Bochinek, que é um dos incentivadores desse projeto, o professor Miguel Sanches, reitor da UEPG, que também coordena, de certa forma, esse projeto, e a pró-reitora de Planejamento, Andréa Tedesco. Então, a gente fez uma abertura voltada a pensar a própria história do Museu Campos Gerais, desde a sede original até essa em que ele está hoje. Então, foi uma revisão e tivemos também conversas voltadas a estudantes de história, estudantes de geografia, de jornalismo, mas para se pensar acervos, como trabalhar com acervos, seja eles documentais, iconográficos ou de peças. E também a gente tentou, além de fazer esses painéis, a gente fez uma discussão muito legal sobre a memória em Ponta Grossa como patrimônio com o professor Leonel Brizola. Isso foi muito legal de acompanhar, teve uma boa repercussão. O professor Leonel Brizola, que tem um trabalho fantástico sobre o cemitério de Harmonia, também como patrimônio. E a gente concluiu com um curso rápido durante a sexta-feira, manhã e tarde, de digitalização de documentos, que é uma tentativa que a gente tem de estimular que outros museus e casas de memória também participem do processo de digitalização a partir aqui da coordenação do núcleo do Museu Campos Gerais. Mas vale ressaltar também que o museu continua com diversas atrações, exposições. Poderia dar uma atualizada para o pessoal de casa, para eles saberem quais são as atividades que o Museu Campos Gerais está realizando? Legal, eu queria falar de 2 atrações. Uma é essa daqui. Essa é a nossa exposição mais recente, é a nossa novidade. E quem veio para os eventos da Semana Nacional de Museus e não tinha visto, acabou conferindo também, ficou girando aqui pela exposição, que é a exposição Memórias Entrelaçadas. São acervos recentes que chegaram ao museu durante a pandemia, são acervos locais, regionais, e que se referem um pouco da história do campo cultural recente em Ponta Grossa. Então, eu destacaria que tem uma ênfase nesses documentos e nessas peças dos anos 70, 80, mas também a gente tem acervos regionais que se referem à virada do século XIX para o XX. Então, é uma mistura de acervos. A gente tem um núcleo voltado à história da imprensa, na região dos Campos Gerais. Esse é o mais antigo do que está sendo exposto. A gente tem um núcleo de fotografia, com documentações
fotos e peças do Foto Elite e do Foto Carlos. A gente está trabalhando muito com acervos fotográficos aqui no museu. O acervo do Fernando Durante, produtor cultural, publicitário, que infelizmente faleceu durante a pandemia, e a família imediatamente fez a doação de um acervo fantástico, que ainda está para ser pesquisado em Ponta Grossa, né, do Fernando Durante. E também aproveitamos essa efeméride dos 50 anos do FENATA, para celebrar de alguma forma o festival, e estamos expondo pela primeira vez os cartazes, né, reunidos de quase todas essas 50 edições, junto de uma documentação valiosa. Né? Então é um acervo que a gente recebeu da Proex e que agora soma ao acervo do Festival Nacional de Teatro, que a gente já possuía aqui no museu. Então reforçamos o convite para virem prestigiar e acompanharem a exposição Memórias Entrelaçadas que o Museu Campos Gerais está apresentando para os pontagrossenses. E qual que é o endereço aqui do museu, o telefone para o pessoal entrar em contato, Rafael? É Rua Engenheiro Chamber, 686, fica aqui no centro de Ponta Grossa, esquina da Engenheiro Chamber com a 15 de novembro, sede do antigo Banco Banestado. A gente funciona das 9 da manhã até 11h30 e depois no período da tarde, de 1h30 da tarde até as 5 horas da tarde. Sempre de terça-feira até sábado. É bom frisar que para o público, tem gente que só pode vir aos sábados, continuamos abertos aos sábados, aqui com as nossas exposições. E a gente ficaria feliz em receber também os espectadores do Culturação aqui nas nossas exposições. Além das Memórias Entrelaçadas, a gente voltou a expor a mostra Salos, Histórias da Saúde de Ponta Grossa, a mostra Intelectualidade, Trajetória de Wilson Martins, que já estavam em cartaz anteriormente, agora elas retornam. E também convidamos para os nossos eventos em audiovisual, os eventos de cinema. A gente voltou a ter uma programação de cinema, né, assim que passou esse período mais árduo da pandemia. E a gente convida para que todo mundo fique atento nas nossas redes, por onde a gente divulga a nossa programação. Culturação vai para um breve intervalo, mas é rápido mesmo. Não sai daí! Vamos acompanhar as novidades aí de séries e filmes com ele, Matheus Pitella. Acompanhe. Fala galera que se liga no Culturação. Estamos de volta com mais uma temporada do Dicas de Cinema. E nesse primeiro programa de 2022 eu vou trazer um resumo dos filmes que já rolaram nas telonas de cinema pelo mundo afora. Então vamos comigo? Se liga que o Dicas de Cinema já está começando. O ano 2022 tem sido um ano muito esperado pelo universo cinematográfico. Diversas produções já foram lançadas e outras ainda estão por vir. Serão diversas séries e filmes nos streamings e nas telas de cinema. Algumas produções já tão esperadas pelo público já chegaram com tudo e conquistaram os críticos e, é claro, os fãs. No dia 3 de março, as telas ao redor do mundo receberam o herói mais sombrio da DC, The Batman, que segue o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham. Dessa vez interpretado brilhantemente por Robert Pattinson, causando medo nos corações dos criminosos da sombria cidade. Com apenas alguns aliados de confiança, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos. Durante uma de suas investigações, Bruce acaba envolvendo a si mesmo em um jogo de gato e rato ao investigar uma série de maquinações sádicas em uma trilha de pistas enigmáticas estabelecidas pelo vilão Charada. Quando o trabalho acaba, o levando a descobrir uma onda de corrupção que envolve o nome de sua família, pondo em risco a própria integridade e as memórias que tinha sobre o seu pai, Thomas Wayne. Os fãs da franquia Harry Potter, assim como eu, receberam no dia 14 de abril Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore, que é a sequência das aventuras de Newt Scamander. Dessa vez, ele é convocado por Alvo Dumbledore na luta contra o vilão Grindelwald. A trama mostra o célebre bruxo de Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald e é incapaz de detê-lo sozinho, e confia no magiologista para liderar uma equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa. Ao longo do enredo, eles encontrarão velhos e novos animais fantásticos, além de enfrentar a crescente legião de seguidores do vilão. Mas o que o grupo de Scamander não sabe é que Grindelwald colocará o mundo mágico em uma luta contra o mundo dos trouxas, enquanto o universo da magia fica cada vez mais dividido. Os fãs da Marvel estavam ansiosos e no dia 5 de maio, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura finalmente chegou às telonas. O filme se passa após os eventos da Saga do Infinito e de Homem-Aranha No Way Home. Dessa vez, o mago Stephen Strange e seu parceiro Wong irão enfrentar um velho amigo que se tornou um inimigo, uma nova e poderosa ameaça, a Feiticeira Escarlate.
O longa se conecta com a série Disney Plus, do WandaVision, e tem relação também com Loki. A fase 4 do MCU começa com tudo, e já com a realidade do universo entrando em colapso. Já no último final de semana, no dia 26/5, chegou a telonas a sequência de Top Gun: Asas Indomáveis, onde acompanhamos a história de Pete Maverick Mitchell, um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nessa nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas, 34 anos depois do clássico do premiado produtor Jerry Bruckheimer e Joseph Kosinski. E aí, você já conferiu alguma dessas produções? Se ainda não, corre que ainda dá tempo. Na próxima semana eu vou trazer tudo de novo que vem chegando nas telonas e no serviço de streaming, combinado? A gente se encontra na semana que vem com mais novidades para vocês. Até lá! Tá aí, a galera já estava sentindo falta do Culturação e também das dicas de cinema com o Matheus. Valeu, Matheus! Vamos conferir como foi o bate-papo com o cantor Gag, falando sobre seu mais novo trabalho. Confira! Primeiro, é uma honra estar aqui participando do Culturação mais uma vez. O trabalho de vocês é fantástico, a gente está acompanhando sempre. E esse trabalho veio para somar, para divulgar os trabalhos e incentivar a galera e também motivar na questão da informação, principalmente que a gente está precisando demais hoje. Então, acabei fazendo a música e regravei ela diversas vezes, acho que gravei ela mais de 30 vezes para ficar um trabalho legal. Às vezes a gente grava uma, duas e fica bom, né? Mas essa eu tive mais dificuldade porque realmente ela sugou bastante as minhas energias, mas tá aí o processo, né? E toda a forma da escrita bem bolada para chegar onde precisa. Esse trabalho, para mim, é muito importante. Eu estou investindo bastante na divulgação. Ganhei o clipe do Vrá 77, me presenteou com esse clipe em São Paulo. A gente fez o clipe na Brasilândia. Eu fui para lá fazer um show e acabei encontrando o DJ WJ, que é uma parceria nessa música, através do Alex Man, que produziu um evento lá. Eu fui para fazer o show e o DJ WJ estava na plateia. Então essa música tem uma repercussão muito grande, que está batendo forte nos problemas que estão acontecendo hoje sobre violência contra a mulher, feminicídio, racismo, preconceito. Então tudo os problemas que envolvem o nosso cotidiano está sendo debatido nessa música. Espero que vocês gostem do clipe. Problemas demais na mente, rapaz, são surtos mentais que a gente desfaz. Na mira do cano acabou se fulano, matou por engano, já era esse mano. Corro demais, vivo na paz, cria da rua, mano sagaz. Pimenta na cara, pressão é mancada, gás é veneno, toma pedrada, sistema elite. Droga maldita acabando com os parça, fodendo as pedritas, overdose, piscina, seringa na veia. Fumaça na lata, é fim de carreira. Sistema maldito, fulano mal visto, bala perdida, endereço eu aviso. Nego de tudo, se é o problema, dissolvam os copos, é bala ou algema. Gravata ingrata, terna é uma farsa, roubar só não basta. Matam de graça na rua, na praça, na praia, no morro. Rajada de tiros, manchete de novo. Na capa desgraça, mata esperança, nos olhos vingança. São apenas crianças punhando fuzil. Medo de tudo, meu submundo chamado Brasil. Sistema ilude, passando mal, mete a mão, tira uma onda na mira e tal. Desce o facão, fica uma maneta, ladrão de varal. Fala demais, mete o louco, aguenta os irmão. É fundo do poço, correr pelo certo, são várias lições. Gente aprende, passa a visão. Passa a visão, 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 passa a visão. Essa é a lei da favela, sem dar goela, mexeu com a família, maluco já era quem é o mané. Batendo em mulher, se julga o pá, vamos ripar. Parece clichê, parece hilário, regras fora do dicionário, elas tão pra somar, tão pra fazer
respeita as minas, este é o proceder. Matam milhões com uma caneta, votando esses putos virou brincadeira. É só palhaçada, salário não muda, tamo mais pobres os filhos da culpa. A conta não fecha no fim do mês, vários correm no crime de vez. A vida é uma cena que se repete, os mete o louco pagando confete. Falam um monte, pagou de humildão, judei pra caralho, levou pro coração, já vi essa fita. Paga de amigo, deixou prejuízo. Vida é curta, é muita trama, sempre tem um arrumando sua cama. Vi a maldade virando a esquina, gritaram não corra, salvei minha vida. Viver é responsa, zóio gordo, tão de touca. Um vacilo é tiro na boca, várias ideias, várias furadas. Muita pira, muita brisa, a gente se tromba. Sai da frente, o mundo gira, gira. O mundo gira. O mundo gira. O mundo gira. O mundo gira. Gira. E agora vocês acompanham o quadro Direto da Mansão, com todas as informações e novidades da Secretaria de Cultura. Acompanhe. Olá, meu nome é Mariana Lacerda e esse é o Direto da Mansão. Começamos com o Direto da Mansão, falando do edital do Sexta e Seis, um edital tão esperado pelos pontagrossenses, que segue aberto até o dia 5 de junho. Também temos o edital do chamamento para artistas. Você, agente cultural, escreva no site cultura.pontagrossa.pr.gov.br. E na sexta-feira encerramos as inscrições do edital do Festival de Inverno do Concurso de Músicas Sertanejas. Em breve, aguarde mais informações sobre as etapas do concurso. E ontem, o Departamento de Patrimônio realizou a sessão pública de tombamento da Praça Marechal Floriano Peixoto, do imóvel na Rua Teodoro Rosas, número 84, e na Rua 7 de Setembro, 1287. E essas foram as informações do Direto da Mansão e até a próxima semana. Obrigado, Mariana. A Mariana, que é a nova integrante da equipe do Culturação, ela estará sempre trazendo as novidades e os trabalhos realizados lá na Mansão Vila Hilda do pessoal da cultura aqui da cidade de Ponta Grossa. É isso mesmo, seja muito bem-vinda, Mariana, ao programa Culturação. O programa Culturação de hoje está chegando ao fim, mas no culturação.com tem todas as novidades de trabalhos, projetos culturais realizados aqui na região. É verdade, você já acessou o nosso site? Então clica aqui nesse site que está aparecendo na sua tela e por lá todos os dias você acompanha tudo que está acontecendo em Ponta Grossa, região e também em todo o Brasil, né, Orlando? Isso mesmo, e também nas redes sociais, com o nosso Facebook, Instagram e também pelo YouTube, para vocês verem e reverem as matérias feitas pela nossa equipe. Mas e nós já temos um encontro marcado aqui na TV Educativa. Terça-feira, às 18h30. Culturação, a sua melhor opção.